Olá, gente! Tô chegando aqui com mais um vídeo aí para falar de literatura de cordel. Para quem não sabe, sou poeta cordelista, Cícero Siqueira. Sou nordestino de Teresina, Piauí, porém moro aqui em Brasília há mais de 22 anos. E hoje eu tenho um trabalho cultural aqui em Brasília há mais de 10 anos, o qual eu levo para as feiras, para as escolas, eventos também que eu já participei aqui. E nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre a origem do cordel. Eu digo assim um pouco porque na verdade o cordel tem muita história para se contar, né? Desde a sua, vamos dizer assim, criação. Para quem não sabe, o cordel é referência do trovadorismo, né? Que se espalhou pela Europa no século XI ao século XV, com as cantorias de viola, a voz dos trovadores, cantadores. Essa cultura ficou bastante conhecida na época como cultura trovadorística, era o tempo do trovadorismo, né? Então, gente, para quem não sabe, o cordel é referência do trovadorismo, é, e justamente passou a ser escrito no século XVI, após o renascimento da Europa, né, com a chegada da tinta, do papel, da caneta, da tipografia, aquelas cantorias populares da voz dos tocadores, cantadores, né? Começaram a ser também colocada no papel de forma literalmente. Essa escrita vinha sempre cheio de ritmos, rimas e métricas. E foi assim que surgiu os primeiros folhetos de Portugal. Essa literatura ficou conhecida como literatura de cordel, justamente porque os folhetos eram pendurados em corda, barbante, cordéis, expostos pelas feiras, pelas praças, também pelas ruas, para que as pessoas tivessem acesso. Então, a partir daquele momento, além de ouvir aquelas cantorias também, quem quisesse poderia comprar um folheto para ler aquelas cantorias em versos, né? Essa é uma da parte do cordel que, infelizmente, muita gente desconhece por aí, né? E com a vida da colonização para cá, essa literatura foi trazida para cá, para o Brasil, né? Tanto de forma oral como literária, né? E aí que entra a participação de um brasileiro considerado o pai do cordel aqui no Brasil, Leandro Gomes de Barros. Segundo a história, ele foi o primeiro brasileiro a escrever cordel aqui. Possivelmente ele tomou conhecimento de alguns folhetos vindo lá de Portugal. E ali foi a inspiração que ele teve, né? Para dar início a esse movimento cultural popular aqui no Brasil, juntamente com seu parceiro Silvino Pirauá de Lima, que também era trovador, tocador de viola, cantador, né? Numa viagem que Leandro fez a Pernambuco, ele conheceu o Silvino, que era trovador. Ele cantava aquelas histórias em ritmo de cantorias, né? Essas cantorias vinham sempre cheias de ritmos, rimas, métrica, né? Foi então que Leandro lhe propôs pegar aquelas histórias cantadas e transformar em texto rimado, né? E assim justamente foi que o cordel teve início sua escrita aqui no Brasil, de acordo com pesquisa, né? Com dados. O cordel começou a ser escrita aqui lá pelo ano de 1891, logo após a proclamação da República, né? Quando o Brasil deixava de ser um país império para se tornar um país republicano. Se estima mais ou menos que o cordel começou a ser escrito a partir daí, né? Inclusive rolou até uma discussão aí sobre quem escreveu o primeiro cordel, se foi Silvino, se foi Leandro. O certo é que o primeiro cordel escrito e publicado aqui no Brasil foi Zezé e Mariquinha, uma história de amor, né? Inclusive eu li esse cordel, eu era garoto na época. Tinha uma editora, aliás, ainda tem uma editora que até hoje ela publica essas relíquias, né? As primeiras publicações de cordéis, Cachorro dos Mortos, né? Peleja de Manuel, Riachão com o Diabo, Cordel de Leandro Gomes de Barros, Cavalo que defecava dinheiro,
né? O Testamento da Cachorra, né? Esses cordéis todos eu li, eu tinha meus 14, 15 anos na época. E foi assim que se iniciou esse movimento cultural popular aqui no Brasil, né? E a partir daí o cordel começou a se espalhar pelo Nordeste, mais tarde chegou até a Paraíba, onde começou a ser editado pelo poeta João Martins de Ataídes, né? Inclusive, segundo a história, parece que além de publicar os cordéis dele, também ele começou a publicar os cordéis de Leandro, né? Que após seu falecimento, parece que ele comprou os direitos autorais de publicação da família de Leandro, né? Tem essa parte da história, isso. O certo é que dessa época até 1930, a primeira linhagem de cordelista, todos eram paraibanos, né? Leandro Gomes de Barros, Silvino Piraguá, João Martins de Ataídes, Francisco da Chaga Batista, né? O autor do cordel mais famoso do Brasil, Pavão Misterioso. E sem falar na primeira mulher cordelista que surgiu na metade do século XX, né? Maria das Neves das Chagas Batista, né? Filha do poeta Francisco das Chagas. Então isso aí, gente, é um trecho da história que eu procurei buscar, né? Através de pesquisa, dados. Isso aí também posso dizer que me ajudou muito para desenvolver o meu trabalho aqui como cordelista, porque eu acho que a informação é fundamental, principalmente para quem tem algum tipo de atividade cultural. Você tem que buscar conhecimento, informação para que você possa apresentar melhor o seu trabalho, né? E desses meus, vamos dizer assim, mais de 20 anos como cordelista, né? Porque também passei uma época parado e de 94 até 2000 eu fiquei afastado do cordel, né? Foi um período onde eu constituí família, tive que trabalhar, aquela coisa, né? Mas sempre levei o cordel na minha bagagem assim, na memória, né? Na vocação também. E apesar desse tempo estar afastado aqui e acolá, estava escrevendo alguma coisa, nunca parei de escrever, né? Inclusive, quando eu estive em São Paulo durante 5 anos, eu escrevi vários cordéis lá, né? Era aquela coisa, né? Escrevia e guardava na gaveta, né? Na mala. Inclusive, ainda hoje eu tenho várias escritas minhas da época, né? Vamos dizer assim. E foi aqui em Brasília que eu comecei a desenvolver esse trabalho em 2010, onde eu escrevi meu primeiro cordel aqui, do Rio para o Cerrado, contando alguns fatos sobre a mudança da capital do Rio de Janeiro aqui para o Cerrado, né? Baseado na pesquisa, quando Brasília fez 50 anos de fundação. Eu escrevi esse cordel em 2010, porém só foi publicado 2 anos depois, 2012, né? E aí comecei a dar uma sequência de cordéis de escrito. 2014 escrevi História de Itapuã, fui publicado 2 anos depois. 2017 escrevi O Desorteiro João Cangaia. 2018 Camelô e o Coronel. 2020 eu conheci um goiano aqui em Brasília, seu Joaquim, que é o poeta também, já foi escrito. Aliás, é escritor, já foi radialista aqui na Rádio Paranoá, né? E um bom contador de história. Aí formamos uma parceria, né? De 2020 até 2021 escrevemos cerca de 6 temas de cordéis. História que ele trazia e eu transformava em texto, né? De cordéis. E agora 2025, né? Que está findando, e eu escrevi mais de 4 temas de cordéis, os quais foram publicados, né? Sem Droga, Vida Feliz, Cordel da Independência, o Cordel de Nossa Senhora Aparecida e agora o Cordel da Consciência Negra, né? E para o ano que vem eu tenho vários projetos já aí para planejado, né? Para, digamos assim,
para dar seguimento, né, no meu trabalho cultural que eu tenho aqui como cordelista. Então é isso aí, gente. Isso aqui é um trechinho da história que eu estou deixando aqui nesse vídeo aqui para vocês. Quem quiser me seguir, me acompanhar, comentar também, para que eu possa trazer mais história aqui sobre a literatura de cordel. Falou, gente. Até o próximo vídeo.